Você já se sentiu invisível? Já presenciou alguém ser tratado como se não fosse nada, como se fosse ninguém? Eu vivi isso de perto, e foi justamente esse ninguém que salvou a minha vida. O que aconteceu comigo nessas férias mudou para sempre a forma como eu enxergo as pessoas ao meu redor. Se você já foi ignorada, subestimada ou sentiu que não pertencia, essa história é para você. Assista até o final, porque o que eu vou contar pode transformar a sua maneira de ver o mundo e, quem sabe, te inspirar a enxergar o verdadeiro valor de quem está ao seu lado todos os dias. E se essa história tocar o seu coração, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos juntos dar voz a quem merece ser visto. As luzes do saguão do hotel refletiam no mármore polido, criando um brilho quase hipnótico sob meus pés. Eu estava ali, parada, sentindo o peso do olhar de todos, mas principalmente o peso do que tinha acabado de acontecer. O som da voz do meu pai ainda ecoava na minha cabeça, misturado ao burburinho abafado dos hóspedes e ao zumbido distante do ar-condicionado. Ele é ninguém, filha. Não se preocupe com isso. Ninguém. Foi assim que chamaram o homem que, minutos antes, tinha me salvado. O segurança. O invisível. O homem que, para todos ali, era só mais um uniforme azul escuro, um crachá pendurado no peito, um olhar atento e silencioso. Mas para mim, naquele instante, ele era tudo. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia como se estivesse revivendo agora, cada sensação gravada na pele, cada emoção pulsando no peito. Era para ser uma viagem de férias em família, um daqueles momentos que a gente espera o ano inteiro, planejando cada passeio, cada refeição, cada risada. Meu pai, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, tinha decidido que iríamos para um resort de luxo no litoral. Minha mãe, sempre elegante, já tinha separado os vestidos de linho e os chapéus de aba larga. Meu irmão, Lucas, só pensava nas piscinas e nos esportes aquáticos. E eu só queria um pouco de paz. Um pouco de espaço para respirar, longe das cobranças, dos olhares de julgamento, das expectativas sufocantes. Chegamos ao hotel numa manhã ensolarada. O céu tão azul que doía olhar. O motorista abriu a porta do carro, e meu pai já desceu falando ao telefone, dando ordens, resolvendo problemas que pareciam nunca acabar. Minha mãe ajeitou o cabelo, sorriu para as câmeras de segurança como se fossem paparazzi, e Lucas saiu correndo, quase tropeçando nas próprias pernas. Eu fiquei por último, observando tudo em silêncio, sentindo aquele velho desconforto crescer dentro de mim. Era sempre assim, eu era a filha do dono, a menina que deveria ser perfeita, mas que nunca se encaixava direito. No saguão, fomos recebidos por uma equipe de funcionários sorridentes, todos treinados para nos tratar como realeza. O gerente do hotel veio pessoalmente nos cumprimentar, elogiando meu pai, elogiando a empresa, elogiando até o tempo. Eu sorri, educada, mas por dentro só queria desaparecer. Foi então que o vi pela primeira vez. O segurança. Ele estava parado perto da porta de vidro, atento a tudo, mas com um olhar calmo, quase gentil. Ninguém parecia notar sua presença, exceto eu. Talvez porque eu também me sentisse invisível, de certa forma. Os dias seguintes foram uma mistura de luxo e solidão. Meu pai passava a maior parte do tempo em reuniões virtuais, trancado no quarto com o laptop. Minha mãe se ocupava com o spa, as compras, os jantares elegantes. Lucas fez amizade com um grupo de adolescentes e sumia o dia inteiro. Eu tentava me distrair com livros, caminhadas na praia, mergulhos solitários na piscina. Mas a sensação de não pertencer, de ser apenas um acessório na vida da minha família, só aumentava. Foi numa dessas tardes, enquanto eu caminhava sozinha pelo jardim do hotel, que tudo aconteceu. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Eu gostava daquele horário, quando o calor diminuía e o mundo parecia mais silencioso. Segui por um caminho de pedras, cercado por palmeiras e flores exóticas, até chegar a um mirante de onde se via o mar. Sentei-me ali, abraçando os joelhos, deixando o vento bagunçar meu cabelo. Fechei os olhos por um instante, tentando me lembrar de como era ser feliz de verdade. De repente, ouvi passos atrás de mim. Não dei muita atenção no começo. O hotel estava cheio de hóspedes, afinal. Mas os passos pararam perto demais,
e senti um arrepio percorrer minha espinha. Abri os olhos e me virei devagar. Um homem, que eu nunca tinha visto antes, estava ali. Ele não usava uniforme, nem parecia um hóspede. Seu olhar era duro, e havia algo em sua postura que me deixou desconfortável. Boa tarde, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Boa tarde, respondi, tentando soar confiante. Você é a filha do Sr. Augusto, não é? Ele sabia meu nome. Isso me assustou. Sou, sim. Posso ajudar em alguma coisa? Ele se aproximou mais um pouco, e eu me levantei, sentindo o coração acelerar. Seu pai pediu para eu te buscar. Ele quer falar com você. Algo estava errado. Meu pai nunca mandaria alguém estranho me buscar, ainda mais sem avisar. Dei um passo para trás, tentando manter a calma. Acho melhor eu voltar sozinha. Obrigada. O homem sorriu de novo, mas dessa vez havia algo ameaçador em seu rosto. Não vai ser preciso. Vamos agora. Antes que eu pudesse reagir, ele segurou meu braço com força. Tentei me soltar, mas ele era mais forte. O medo tomou conta de mim, paralisando meus músculos, embaralhando meus pensamentos. Gritei, mas o som saiu fraco, abafado pelo vento. Foi então que ouvi outra voz, firme e autoritária. Solte ela. Agora. Olhei para trás e vi o segurança. O mesmo homem que eu tinha notado no saguão, o mesmo olhar calmo, mas agora havia algo diferente nele. Uma determinação feroz, uma força silenciosa. O agressor hesitou por um segundo, mas não soltou meu braço. Isso não é da sua conta, amigo. Vai cuidar da sua vida, disse o homem, tentando soar ameaçador. O segurança deu um passo à frente, sem desviar o olhar. Eu disse para soltar. Agora. O homem me puxou com mais força, e eu senti a dor latejar no braço. O segurança agiu rápido. Em um movimento preciso, ele agarrou o pulso do agressor e o torceu, fazendo-o soltar meu braço. O homem tentou reagir, mas o segurança era mais forte, mais ágil. Em segundos, ele imobilizou o agressor, mantendo-o no chão até que outros funcionários chegaram correndo, chamados pelo meu grito. Eu fiquei ali, tremendo, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. O segurança se aproximou, olhando nos meus olhos com preocupação genuína. Você está bem? Tentei responder, mas a voz falhou. Apenas balancei a cabeça, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele me ofereceu um lenço, e eu aceitei, apertando o tecido entre os dedos. Está tudo bem agora. Ele não vai te machucar, disse ele, com uma gentileza que me surpreendeu. Os outros funcionários levaram o agressor embora, e logo meu pai apareceu, esbaforido, seguido por minha mãe e Lucas. Meu pai me abraçou, mas seu olhar estava mais preocupado com a imagem do que comigo. O que aconteceu? Alguém viu? Está tudo sob controle. O gerente do hotel explicou rapidamente, elogiando a atuação do segurança. Meu pai olhou para ele, mas com aquele olhar distante, como se estivesse avaliando um objeto, não uma pessoa. Muito bem, obrigado. Pode voltar ao seu posto. Eu quis protestar, quis dizer que ele tinha me salvado, que merecia mais do que um agradecimento frio. Mas antes que eu pudesse falar, ouvi meu pai sussurrar para o gerente. Esses seguranças são ninguém. Só estão aqui para cumprir ordens. Ninguém. A palavra ficou martelando na minha cabeça. Olhei para o segurança, que já se afastava, voltando ao seu posto como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que nunca mais seria a mesma. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revivendo cada momento, cada detalhe. O medo, a dor, a sensação de impotência. Mas, acima de tudo, a gratidão. Eu precisava agradecer de verdade. Precisava mostrar que ele não era ninguém. Que, para mim, ele era alguém. No dia seguinte, acordei cedo e fui procurá-lo. Encontrei-o perto da entrada de serviço, conversando com outro funcionário. Ele parecia surpreso ao me ver. Oi, disse eu, sentindo o rosto corar.
Posso falar com você um minuto? Ele assentiu, afastando-se do colega. Claro. Está tudo bem. Eu só queria agradecer. De verdade. Você me salvou ontem. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Ele sorriu, um sorriso tímido, quase envergonhado. É meu trabalho, senhorita. Fico feliz que esteja bem. Não é só trabalho. Você foi corajoso. E ninguém parece ter notado isso. Ele deu de ombros, olhando para o chão. A gente está aqui para proteger. Não precisa de reconhecimento. Mas eu quero reconhecer. Qual é o seu nome? Ele hesitou por um instante, como se não estivesse acostumado a ser chamado pelo nome. Carlos. Carlos Silva. Obrigada, Carlos. De verdade. Ele sorriu de novo, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. De nada, senhorita. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele perguntou: seu braço está bem? Eu vi que ele te machucou. Olhei para a marca roxa que começava a aparecer. Está um pouco dolorido, mas vai passar. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eu fico por aqui. Agradeci mais uma vez e voltei para o quarto, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por estar segura, tristeza por perceber como as pessoas podem ser cruéis, como podem ignorar quem realmente importa. Os dias seguintes passaram devagar. Meu pai continuava ocupado, minha mãe preocupada com as aparências, Lucas distraído com os amigos. Eu me sentia cada vez mais distante deles, cada vez mais próxima de Carlos, mesmo sem conversar muito. Eu observava de longe, admirando sua postura, sua dedicação, sua humildade. Ele era invisível para todos, menos para mim. Uma tarde, decidi convidá-lo para tomar um café. Esperei até o fim do turno dele e o abordei na saída. Carlos, você aceita tomar um café comigo? Só para conversar um pouco. Ele pareceu surpreso, mas aceitou. Fomos até uma cafeteria simples, fora do hotel, onde ninguém nos conhecia. Sentamos numa mesa perto da janela, e eu finalmente pude conhecê-lo de verdade. Ele me contou sobre sua vida, sobre a família humilde no interior, sobre o sonho de dar uma vida melhor para a mãe e os irmãos. Falou das dificuldades, dos preconceitos, das vezes em que foi tratado como ninguém. Eu ouvi cada palavra com atenção, sentindo uma empatia profunda, uma conexão que eu nunca tinha sentido antes. Às vezes, eu penso que nunca vou ser alguém de verdade, ele disse, olhando para a xícara de café. Você já é alguém. Para mim, você é um herói, respondi, segurando sua mão sobre a mesa. Ele sorriu, emocionado. Ninguém nunca me disse isso. Conversamos por horas, rindo, compartilhando histórias, descobrindo afinidades. Eu me sentia viva, pela primeira vez em muito tempo. Quando voltamos para o hotel, já era noite. Nos despedimos com um abraço, e eu soube que algo tinha mudado dentro de mim. Mas o mundo não estava pronto para aceitar essa mudança. No dia seguinte, meu pai descobriu sobre o café. Não sei como, talvez alguém tenha visto, talvez tenha sido só intuição. Ele me chamou para conversar, com aquele tom frio e autoritário que eu conhecia tão bem. Filha, ouvi dizer que você andou conversando com um dos seguranças. Isso não é apropriado. Por quê? Ele me salvou. Ele é uma boa pessoa. Ele é funcionário, filha. Não é do nosso círculo. Não quero que você se envolva com esse tipo de gente. Esse tipo de gente. Pai, ele é alguém. Ele me salvou quando ninguém mais se importou. Meu pai suspirou, impaciente. Você não entende como o mundo funciona. Essas pessoas estão aqui para servir, não para serem nossas amigas. Senti a raiva crescer dentro de mim, misturada com tristeza e decepção. Você está errado. Ele é mais digno do que muita gente que você chama de amigo. Ele não respondeu, apenas me olhou com aquele olhar duro, como se eu fosse uma criança teimosa. Saí da sala, batendo a porta, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto.
Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em Carlos, em tudo que ele tinha me contado, em como o mundo era injusto. Decidi que não podia ficar calada, não podia aceitar aquela situação. No dia seguinte, procurei o gerente do hotel e pedi para falar com todos os funcionários. Queria agradecer publicamente a Carlos, mostrar que ele não era ninguém, que ele era alguém importante. O gerente hesitou, mas acabou concordando. Reunimos todos no saguão, e eu, com o coração acelerado, peguei o microfone. Quero agradecer a todos vocês pelo trabalho incrível que fazem todos os dias. Mas, especialmente, quero agradecer ao Carlos Silva, que me salvou de um perigo real, que foi corajoso, que foi humano. Ele não é ninguém. Ele é alguém. Ele é um herói. Houve um silêncio, seguido de aplausos tímidos, que logo se tornaram mais fortes. Carlos ficou vermelho, envergonhado, mas sorriu, emocionado. Meu pai assistiu a tudo de longe, com uma expressão indecifrável. Depois disso, as coisas mudaram. Carlos passou a ser respeitado pelos colegas, pelos hóspedes, até pelo gerente. Meu pai nunca admitiu, mas passou a tratá-lo com mais consideração. Eu e Carlos continuamos amigos, e, com o tempo, algo mais começou a nascer entre nós. Hoje, olhando para trás, vejo como aquele momento mudou minha vida. Aprendi que ninguém é ninguém, que todos têm valor, que todos merecem respeito. E, acima de tudo, aprendi a lutar pelo que acredito, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Carlos me ensinou a enxergar além das aparências, além dos rótulos. Ele me mostrou que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E, por isso, serei eternamente grata. A vida seguiu, com seus altos e baixos, mas nunca mais fui a mesma. Nunca mais aceitei ser invisível, nunca mais aceitei que chamassem alguém de ninguém. Porque, no fundo, somos todos alguém. E, às vezes, é justamente quem ninguém vê que faz toda a diferença. O verão terminou, e voltamos para casa. Meu pai continuou sendo o homem de negócios, minha mãe continuou preocupada com as aparências, Lucas continuou sendo o irmão distraído. Mas eu mudei. E, graças a Carlos, aprendi a ser alguém de verdade. Ainda mantenho contato com ele. Ele conseguiu uma promoção, passou a coordenar a equipe de segurança do hotel. Sua família se orgulha dele, e eu também. Às vezes, nos encontramos para tomar um café, relembrar aquele dia, rir das ironias da vida. E, toda vez que alguém tenta diminuir outra pessoa, eu me lembro do que vivi. Me lembro de Carlos, do seu olhar calmo, da sua coragem silenciosa. E me lembro de que, no fim das contas, ninguém é ninguém. Todos somos alguém. E, às vezes, é esse alguém que salva a nossa vida, de todas as formas possíveis. O tempo passou, mas aquela tarde no mirante ficou gravada em mim. O medo, a dor, a gratidão. E, acima de tudo, a certeza de que, mesmo quando o mundo insiste em nos chamar de ninguém, sempre haverá alguém disposto a enxergar quem realmente somos. E é por isso que, hoje, conto essa história. Para que ninguém mais seja chamado de ninguém. Para que todos possam ser vistos, reconhecidos, valorizados. Porque, no fim, é isso que nos torna humanos. E é isso que faz toda a diferença. Eu não sabia, naquela época, que um simples gesto de reconhecimento poderia transformar não só a vida de Carlos, mas também a minha. Depois daquele discurso no saguão, algo mudou no ar do hotel. Os funcionários passaram a se olhar de outra forma, como se tivessem recebido permissão para existir além dos uniformes, além das funções. E eu, pela primeira vez, senti que tinha feito algo realmente importante, algo que não era só para mim, mas para todos que já se sentiram invisíveis. Na manhã seguinte, enquanto tomava café sozinha na varanda do quarto, Carlos apareceu discretamente, como sempre fazia, mas dessa vez com um sorriso mais aberto. Ele trazia nas mãos um pequeno buquê de flores silvestres, colhidas no jardim do hotel. Para você, disse, estendendo as flores. Pela coragem de falar o que ninguém fala. Peguei o buquê, sentindo o perfume simples e fresco das flores. Você é quem foi corajoso, Carlos. Eu só disse a verdade.
Ele se sentou ao meu lado, olhando para o mar que brilhava sob o sol da manhã. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o som das ondas, o canto distante das gaivotas. Era um silêncio confortável, cheio de significados não ditos. Você já pensou em sair daqui? Perguntei, de repente. Em buscar algo maior. Carlos sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar. Já. Mas minha família depende de mim. Minha mãe ficou viúva cedo. Meus irmãos ainda estudam. Eu sou o mais velho. Não posso simplesmente ir embora. Mas você merece mais, Carlos. Você é inteligente, dedicado. Poderia fazer qualquer coisa. Ele balançou a cabeça, pensativo. Às vezes, o mundo não deixa a gente sonhar. Mas, depois de ontem, eu comecei a pensar que talvez eu possa tentar. Senti uma onda de ternura por ele, uma vontade de protegê-lo do mundo, de mostrar que ele era capaz de tudo. Se você quiser, eu posso te ajudar. Meu pai conhece muita gente, pode te indicar para outros lugares. Carlos olhou para mim, surpreso. Você faria isso por mim? Faria. Você merece todas as oportunidades. Ele sorriu, e naquele sorriso havia esperança, gratidão e algo mais, algo que eu não sabia nomear, mas que me aquecia por dentro. Os dias seguintes foram diferentes. Carlos passou a ser cumprimentado pelos hóspedes, pelos colegas, até pelo gerente, que antes mal o notava. Ele parecia mais confiante, mais à vontade. E eu, cada vez mais, sentia que precisava fazer algo para mudar aquela realidade, não só para ele, mas para todos. Uma tarde, enquanto caminhava pela praia, encontrei minha mãe sentada sob um guarda-sol, lendo uma revista de moda. Sentei ao lado dela, sentindo o calor da areia sob os pés. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Ela levantou os olhos, surpresa com minha aproximação. Claro, querida. O que foi? Você já se sentiu invisível alguma vez? Ela riu, um riso leve, mas havia tristeza em seus olhos. Mais vezes do que você imagina. Quando me casei com seu pai, todo mundo só via a esposa do empresário. Ninguém queria saber quem eu era de verdade. Fiquei em silêncio, digerindo aquelas palavras. E como você lida com isso? Aprendi a encontrar valor em mim mesma, não no que os outros pensam. Mas, às vezes, ainda dói. Olhei para ela, vendo não só a mulher elegante, mas a pessoa por trás das aparências. Eu quero ser diferente, mãe. Quero enxergar as pessoas de verdade. Ela sorriu, tocando minha mão. Você já é diferente, filha. E isso é um presente. Naquela noite, durante o jantar, meu pai estava mais calado do que o normal. Ele olhava para mim de vez em quando, como se tentasse entender quem eu era. Depois da sobremesa, me chamou para conversar no terraço. Filha, eu queria pedir desculpas. Acho que fui duro demais com você. E com o rapaz também. Fiquei surpresa. Meu pai raramente admitia erros. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Eu só quero te proteger. O mundo é cruel, e às vezes a gente precisa ser duro para sobreviver. Mas não precisa ser cruel para ser forte, pai. O Carlos me ensinou isso. Ele assentiu, pensativo. Talvez você tenha razão. Vou pensar sobre isso. A conversa foi breve, mas senti que uma porta tinha se aberto entre nós. Pela primeira vez, meu pai me olhou como uma pessoa, não só como a filha do dono. No dia seguinte, Carlos me procurou com uma novidade. O gerente me chamou para conversar. Disse que vai me indicar para uma vaga de supervisor em outro hotel da rede. Disse que foi seu pai quem sugeriu. Fiquei emocionada. Você merece, Carlos. Estou tão feliz por você. Ele sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Isso significa que vou ter que ir embora. Mas quero que saiba que nunca vou esquecer o que você fez por mim. Senti um aperto no peito. Eu também nunca vou te esquecer.
Nos despedimos com um abraço longo, cheio de promessas silenciosas. Ele partiu alguns dias depois, levando consigo não só a esperança de um futuro melhor, mas também um pedaço do meu coração. As férias terminaram, e voltamos para casa. A rotina voltou ao normal, mas eu não era mais a mesma. Passei a olhar para as pessoas de outra forma, a enxergar além das aparências, a valorizar cada gesto, cada palavra. Meses depois, recebi uma carta de Carlos. Ele estava feliz no novo emprego, tinha conseguido matricular o irmão mais novo na faculdade. A mãe estava orgulhosa. Ele dizia que, graças a mim, tinha aprendido a acreditar em si mesmo. Guardei a carta com carinho, sabendo que, de alguma forma, eu também tinha sido salva por ele. Salva da indiferença, da apatia, da cegueira que o privilégio pode causar. O tempo passou, e a vida seguiu seu curso. Mas nunca mais aceitei que chamassem alguém de ninguém. Sempre que vejo alguém sendo ignorado, lembro de Carlos, do seu olhar calmo, da sua coragem silenciosa. Anos depois, reencontrei Carlos por acaso, numa conferência sobre inclusão social promovida pela empresa do meu pai. Ele era palestrante, contando sua história de superação para uma plateia atenta. Quando me viu, sorriu, e eu soube que, apesar do tempo e da distância, nossa conexão permanecia intacta. Depois da palestra, nos sentamos para conversar. Ele me contou sobre os projetos sociais que estava desenvolvendo, sobre as pessoas que tinha ajudado, sobre como a vida dele tinha mudado. Tudo começou naquele dia, quando você me enxergou de verdade, disse ele, segurando minha mão. E você me ensinou a enxergar o mundo de outra forma, respondi, emocionada. Ficamos ali, em silêncio, sabendo que, apesar de tudo, éramos alguém. Alguém que fez a diferença na vida do outro. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela viagem de férias foi muito mais do que um descanso. Foi um despertar. Um chamado para enxergar o outro, para valorizar quem realmente importa. E, se posso deixar uma mensagem, é essa: nunca chame alguém de ninguém. Porque, no fundo, somos todos alguém. E, às vezes, é esse alguém que salva a nossa vida, de todas as formas possíveis. A história de Carlos se espalhou pela empresa do meu pai. Ele foi convidado para dar palestras, para treinar equipes, para compartilhar sua experiência. Tornou-se referência em segurança, mas, acima de tudo, em humanidade. Meu pai mudou também. Passou a valorizar mais os funcionários, a ouvir suas histórias, a reconhecer seus méritos. A empresa criou programas de inclusão, de valorização dos colaboradores. E tudo começou com um gesto simples: enxergar o outro. Minha mãe, inspirada por tudo isso, começou a trabalhar como voluntária em projetos sociais. Lucas, meu irmão, passou a tratar todos com mais respeito, mais empatia. E eu, finalmente, encontrei meu lugar no mundo. Hoje, trabalho com inclusão social, ajudando empresas a enxergar além dos números, além dos cargos. E, sempre que conto a história de Carlos, vejo nos olhos das pessoas o mesmo brilho que vi nos olhos dele naquele dia. Porque, no fim, é isso que importa: enxergar o outro. Valorizar cada pessoa, cada história, cada gesto. Porque ninguém é ninguém. Todos somos alguém. E, às vezes, é esse alguém que faz toda a diferença. A última vez que vi Carlos, ele me disse: "Você mudou minha vida." Mas, na verdade, foi ele quem mudou a minha. E, por isso, serei eternamente grata. E assim, sigo minha vida, tentando ser, para os outros, o que Carlos foi para mim: alguém que enxerga, que valoriza, que acredita. Porque, no fundo, é isso que nos torna humanos. E é isso que faz toda a diferença. O verão daquele ano ficou para sempre marcado em mim. Não pelas praias, nem pelo luxo do hotel, mas pelo encontro com alguém que, para muitos, era ninguém. Mas que, para mim, foi tudo. E, sempre que o mundo tenta me convencer do contrário, lembro do olhar de Carlos, da sua coragem, da sua humanidade. E sigo em frente, sabendo que, enquanto houver alguém disposto a enxergar o outro, ainda há esperança. Porque, no fim, ninguém é ninguém. Todos somos alguém. E, às vezes, é esse alguém que salva a nossa vida, de todas as formas possíveis.
Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir e por enxergar, junto comigo, o valor de quem tantas vezes é chamado de ninguém. O Carlos me ensinou que coragem, humanidade e respeito não têm uniforme, nem crachá, e que, às vezes, é justamente quem o mundo ignora que faz toda a diferença na nossa vida. Se essa história tocou você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que todos merecem ser vistos e reconhecidos. Deixe seu comentário contando se você já viveu algo parecido ou se já conheceu alguém que mudou sua vida de forma inesperada. E, claro, se inscreva no canal para não perder mais histórias reais e transformadoras como essa. Juntos, podemos criar um mundo onde ninguém seja invisível. Até o próximo vídeo.